Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mercado Cultural, o seu programa semanal sobre economia criativa. E aqui, a cada semana, nós vamos entrevistar uma pessoa na área da cultura. E hoje nós estamos com um convidado especial, Nelson, que é uma pessoa crítico de cinema, cineclubista, realizador cultural. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui com esse personagem importante na cultura aqui da cidade e do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Nelson. Tudo bem com você? Obrigado, Henrique. Tudo bem, está ótimo, né? Mais ou menos na medida do possível. Né? Isso, estamos confinados, nesse distanciamento, Isso, distanciamento, mas continuamos próximos, né? Eu acho que a tecnologia vem favorecendo isso para a gente. Bastante. Então o nosso programa ele faz parte da revista eletrônica Pantin. Então você pode acessar nas redes sociais www.pantin.com.br. E você pode também curtir, compartilhar, enfim, a ideia é que a gente possa fazer disso aqui o nosso canal de comunicação, de cultura, de cidadania, tá bom? Então sejam bem-vindos. E Nelson, eu quero que você se apresente aí para as pessoas, quem ainda não lhe conhece, falar um pouco de onde é que você veio. Sim. Bom, eu sou Nelson Marques, né? Eu tenho uma vivência no Rio Grande do Norte de 20 anos. Eu cheguei a Natal exatamente no dia 1º de janeiro de 2000, me deslocando de São Paulo, onde eu tive a minha vida inteira, como professor universitário na USP. E não havia nada ligado, efetivamente, a cinema, cineclubismo, audiovisual. Eu era um professor, pesquisador de bancada, de laboratório, e na qual eu fiz a minha carreira científica, inicialmente na área de biologia molecular, bioquímica e biologia molecular. Posteriormente, vamos dizer, com a implantação de uma disciplina nova, que não existia no Brasil, chamada cronobiologia, que é o estudo de ritmos biológicos. E, inclusive, vamos dizer, eu vim para Natal em razão dos orientandos que eu tive em São Paulo, que acabaram ficando como professores da Federal do Rio Grande do Norte. E então, quando eu estava com planos de sair de São Paulo, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais, eu acabei vindo para Natal como professor visitante. Então, com essa história de professor visitante, eu fiquei na Federal do Rio Grande do Norte como professor colaborador, inicialmente, professor visitante colaborador, durante 10 anos. E na minha parte final, na Federal do Rio Grande do Norte, eu fiquei como professor colaborador voluntário. Né? E aí, em 2013, eu encerrei definitivamente a minha participação na universidade. Só que antes disso, quando eu vim para Natal, eu comecei a me interessar por duas áreas bem diferentes. Uma delas que era divulgação científica. Então eu estava querendo já fazia isso em São Paulo, sair da área de ciência hard, né, de laboratório, pesquisa de bancada, aquela coisa toda, para encontrar métodos e meios de divulgação científica. Não da minha área profissional especificamente, mas como um sistema de divulgar a ciência. Né? Então, comecei a fazer isso. Inicialmente, eu fiquei vinculado como professor visitante com os meus ex-orientandos, né, que agora eram professores na universidade, e, ao mesmo tempo, já funcionando como alguém interessado e ativo na área de divulgação científica. Então, eu acabei montando aqui um núcleo de divulgação científica, uma revista eletrônica de divulgação científica, e acabei me vinculando ao Museu Câmara Cascudo, que resolveu investir nessa área de divulgação científica, e foi onde foi montado o núcleo de divulgação científica. E aí, a partir da divulgação científica, você chegou no cinema ou já era uma paixão? Não, aí que é uma questão interessante. Né? O cinema é a questão pessoal. Eu sempre gostei de cinema, então eu tenho um percurso de cinéfilo, de ver filmes. Fui consumidor obsessivo dos famosos VHS,
né? Aquela máquina infernal, o DVD, o VHS, a fita, aquele negócio desse, que era um caos para gravar aquela porcaria. Se pretendia, se dizia muito fácil, mas eu tenho uma certa dificuldade com os eletrônicos na minha vida, né? Então eu sempre gostei de cinema, né? Aí quando eu estava já há algum tempo aqui em Natal, se começou um movimento de retomada do cineclubismo. Os cineclubes como um instrumento importante de você formar o público de cinema, um novo público de cinema. E não foi aqui que começou. Ele começou exatamente quando começou a virada político-cultural, que veio com a ascensão de Lula, do PT, essas coisas todas. Gilberto Gil. Gilberto Gil, que foi provavelmente, acho, o melhor ministro da cultura que esse país já teve, que era músico, um artista de mão cheia, vamos dizer, mas que tinha uma cabeça extremamente importante, né, no sentido de valorizar e destacar efetivamente o papel da cultura popular, né? Então, no ano 2000, houve a retomada do Conselho Nacional de Cineclubes. Então, com isso, se começou uma discussão no Brasil inteiro de retomada de movimentos que sempre existiram de cineclubismo. São Paulo foi um polo muito importante. Aqui no Nordeste, a Paraíba era um ponto importante, a Ceará era uma área importante de cineclube, né? Pernambuco, idem, e o Rio Grande do Norte teve uma particularidade ao longo não só desse processo novo, mas de processos antigos. Quando eu cheguei aqui em Natal nos anos 80, tinha o Cineclube Tirol. Cineclube Tirol, exatamente, que era o único cineclube que tinha no Rio Grande do Norte e que permaneceu por décadas como o único movimento cineclubista, né? Teve um papel enorme, gigantesco, importantíssimo de manter uma luz, né, do valor da cultura através do cinema, né? Então, agora, essa particularidade é incrível que ela continuou, mesmo com esse boom do início dos anos 2000 e com o incentivo do cineclube, do Conselho Nacional de Cineclubes, a gente não conseguia desenvolver um processo de expansão do cineclubismo. Tanto que, em 2005, um dos elementos que teve um papel extremamente importante na época do Cineclube Tirol, né, resolveu retomar essa bandeira, né, e acabamos fundando, em 2005, o Cineclube Natal. A partir de então, o Cineclube Natal teve um papel muito importante na cultura potiguar e principalmente na cultura natalense, de congregar pessoas interessadas em cinema, de ter um público sendo formado novamente com uma visão crítica do cinema, né? Mas, Nelson, para quem não conhece um pouco do movimento, né, essa nova geração que talvez ainda não tenha tido a oportunidade de assistir um filme de forma coletiva, né, fala um pouco do processo do cineclube. O cineclube é um processo muito interessante, porque ele nasceu, o cineclubismo, junto com o nascimento do cinema. Os primeiros movimentos críticos de cinema aconteceram concomitantemente à inauguração, vamos chamar assim, da abertura do cinema em 1895. Em dezembro de 1895 foi quando começou a estreia do cinema projetado. Houve uma discussão muito grande à época, quem inventou cinema, quem não inventou cinema, mas se a gente pensar em termos de máquina para projetar ou desenvolvimento técnico de cinema, vários países participaram disso. Agora, como a fotografia. A fotografia é uma coisa, né? Só que, se a gente imagina que cinema é o filme projetado com o público, isso a primeira vez que aconteceu foi em dezembro de 1895, em Paris, com os filmes de Lumière, essa coisa toda, né? Então, junto com isso, as primeiras pessoas que começaram a assistir filmes, que eram filmes muito curtinhos, essa coisa toda, começaram a se reunir para discutir aquilo que estava vendo.
E daí nasceu o cineclubismo. Tanto que, durante muito tempo, pessoas muito importantes faziam parte do cineclube e que acabaram derivando para a formação de uma escola de cinema na França, né? Que foi com Godard, por exemplo, né? Esse pessoal todo que participava dessas coisas todas, né? Então, o cineclubismo tinha um papel de você ter uma assistência, vamos chamar assim, crítica. Não é simplesmente você sentar, ver o que está passando, levanta e vai embora, que infelizmente é o papel mais ou menos que nós temos hoje em dia da televisão. É o passivo, né? O passivo, é tudo mastigado, vem tudo pronto. A própria televisão é terrível nesse sentido, porque ela faz os intervalos para você ir ao banheiro, para comer, para tomar água, não sei o que mais, tudo. E você corta exatamente esse processo formativo que o cineclubismo pretendia manter, e manteve e mantém até hoje em dia. Por isso que a gente diz muito que o cineclubismo tem um papel de formação de um público diferente, porque ele vai ser um público crítico em relação àquilo que está sendo vendo. Não só crítico em relação à narrativa, à história que está sendo contada, mas a parte técnica, a parte... Tudo isso, né? Você expande tremendamente isso, porque você tanto pode ver o filme como um espetáculo, né? Frequentemente a gente faz isso, né? E principalmente porque cinema é a arte da mentira, né? Tudo que você está vendo lá não é real, não existe aquilo. É tudo inventado, um negócio desse. Então, quando eu assisto, por exemplo, o estúdio de construção, de filmagem, mas eu não sei como é que numa bagunça tão grande que existe no estúdio de filmagem, sai alguma coisa coerente. Mas isso é outra discussão, que inclusive a gente pega isso aí muito. O cineclubismo tem a vantagem de você ter a exibição de um filme e você tem, depois da exibição, a promoção de uma conversa sobre o filme. Então, seja chamado de debate, conversa, informal, mais formal, discutir aspectos técnicos, discutir a história, o roteiro, a forma de fazer. Isso fica a critério de quem conduz, fica a critério do interesse do público do que assistiu. Mas essa é a grande vantagem do cineclubismo. Você ter a possibilidade de ter uma variedade muito grande de observações críticas sobre aquilo que você vê. Por isso que a gente diz, então, que o grande papel do cineclubismo é a formação de um público crítico, né, que vai ver alguma coisa e vai extrair alguma coisa a mais do que o simples visual daquela apresentação que está na tela do cinema, que pode ser a tela do cinema, pode ser uma parede branca, pode ser uma tela, ou o que seja. Ele é muito variável, o cineclubismo, nesse aspecto. E Nelson, e você, lá em São Paulo, você já vivenciava essa experiência de cineclube? Não, nunca tive experiência em São Paulo, incrivelmente. Até hoje me pergunto, que inclusive tinha dezenas de cineclubes em São Paulo, né? E eram cineclubes, você tinha clubes de cinema, tudo. Mas eu talvez fosse muito sério naquela época, né? Eu sempre sou criticado por isso, sou extremamente sério, exigente nas coisas todas. Então eu era muito cientista naquela época, não derivava para outras coisas. Eu derivava para outras coisas no meu interesse pessoal. Tanto que eu acabei mais à frente juntando de novo duas coisas, porque eu gostava tanto de cinema, quanto gostava, na época da minha adolescência e mais para frente, de ficção científica. E o cinema, mais à frente, não há nada melhor porque você juntar uma boa história com a ficção interessante e juntar ciência nisso também. Com certeza. E essa sua atração pela ficção científica começou ainda na infância? Não, era da adolescência. Comecei na adolescência, sempre gostei de histórias, mas era como leitor. Eu nem via filmes de ficção científica à época. Eu comecei a assistir filmes de ficção científica já quando eu estava com um interesse ligado ao cinema, principalmente. Então eu assistia muita coisa em casa, via muita coisa em televisão. À época a televisão apresentava muita coisa, né? A tal das famosas sessão da tarde, as sessões da noite, aquela coisa toda. Então se via muita coisa. Eu tenho uma experiência interessante. Meu irmão mais velho, meu irmão é cinéfilo, e ele me levava muito para cinema, né? Sim. A gente morava no interior e eu me lembro que a gente assistia Flash Gordon no cinema, né? Cinema. E
Toda semana você queria ir ver para... Eram as séries, né? Não era uma série, era o seriado. O seriado. É outra coisa, que isso também foi um outro resgate, eu acho extremamente interessante, porque ir ao cinema era uma vivência. Tanto ao nível social, porque tudo se fazia no cinema, a gente vai descobrir isso ao longo do tempo, quando as salas de cinema começaram a desaparecer. Porque as famílias iam ao cinema como um ato social. Filha ia ao cinema com os pais para poder namorar no cinema, porque estava no escuro. Porque quando existia essa questão em casa, você tinha uma vigilância permanente de parentes. Não era só pai e mãe, era tia, avó, não sei o que, aquela coisa toda. E além disso, as sessões de cinema eram longas, eram 4 horas de cinema. Você passava o seriado. Não, você tinha antes disso, você tinha jornal. Depois que começaram a história dos jornais, houve uma época que existia um programa maravilhoso, que era o Canal 100 de futebol, um negócio, uma filmagem em ângulos extraordinário, criou época o Canal 100. Eu assistia também o Canal 100. Era um negócio incrível. Depois, então, tinha jornal, tinha o Canal 100, tinha os seriados, que eram, aí você tinha pequenos filmes que não se repetiam, eles continuavam a cada semana, então, como uma maneira de fidelização, nem se usava esse termo, né, de fidelização, mas fazer que você voltasse ao cinema, para você saber se o mocinho conseguiu sair dos trilhos de trem, porque o trem estava vindo, ou não. Inclusive, essa foi uma criação do cinema extremamente interessante, que foi você interromper o filme, interromper a ação num momento do máximo de clímax, que você ficava angustiado para saber o que ia acontecer. E esse seriado... As cenas dos próximos capítulos. Aí dava um trechinho para mostrar o que poderia acontecer. E esses seriados, eles tinham gêneros diferentes. Tinha de faroeste, tinha de ficção científica, você estava falando do Flash Gordon. Flash Gordon começou com esse tipo de coisa, né? Porque tinha a revista, né? A história em quadrinho, Flash Gordon, e depois começaram as filmagens. Tinha filme de policial, tinha filme de suspense, essas coisas todas. Então, vários gêneros, eram alguns seriados que passavam, aí vinha a sessão de cinema, que, em geral, né, na maior parte das vezes, no começo, inclusive, eram 2 filmes. Sempre acontecia como 2 filmes. Um filme melhor e um filme não tão bom, que, inclusive, criou um gênero especial de cinema, que eram os chamados filmes B, porque o que era melhor era o tal do filme A, de melhor qualidade. E, a partir daí, quando eu comecei a trabalhar nosso interesse por cinema, eu fui me interessando cada vez mais pelos filmes B. Porque o filme B tinha a seguinte característica: você era chamado para fazer um filme para encher linguiça no cinema. Portanto, o orçamento que você tinha era baixíssimo. Então, se você era um indivíduo que gostava de cinema, você tinha que usar a cabeça para fazer uma boa história render. Então, tem hoje em dia grandes clássicos de cinema que apareceram como filmes B. Então, aí eu quero perguntar para você exatamente assim, nessa área da ficção científica, o que é que você gosta? O que é que você... assista isso que é que são... Dê algumas dicas aí para gente. De ficção científica, tem um filme que eu acho maravilhoso, já comentei esse filme em 2 dos livros que eu já editei, que é O Incrível Homem que Encolheu. Esse filme, mas ele tem um fundamento filosófico, religioso, né? No sentido amplo, não de religião, mas no sentido de você pensar em termos do seu papel no universo, por exemplo, né? E esse Incrível Homem que Encolheu, ele tem um roteiro muito simples, a história é muito simples, né? Na época que estava começando, do filme da década de 50, acho que é 54 esse filme, estavam com aquelas histórias das bombas atômicas, energia nuclear, tudo,
E esse indivíduo que estava num veleiro navegando, de repente ele vê uma nuvem ao fundo e o veleiro acaba passando pela nuvem. E depois que ele passa por essa nuvem, sem nenhuma explicação, ele começa a encolher. É americano. É um grande filme, né? Incrível, O Homem que Encolheu. Vale a pena ver, daqui a pouco eu lembro de alguns outros, eu posso ir citando, né? Agora, depois disso que eu comecei a ficar ligado em cinema, quando então eu saí, já não estava mais em São Paulo, né? Vou dar um pulo bastante grande, né? Já para início dos anos 2000 aqui, junto com a minha vinda, né? Para o Rio Grande do Norte, eu trouxe como interesse também, que eu tinha já há muito tempo atrás, que era o fenômeno da utopia. Utopia como conceito. Não, o que é utopia? Não, uma coisa dessa. Alguma coisa é um lugar que não existe. Ou seja, é o máximo de você idealizar alguma coisa, mas que você não tem certeza se é possível realizar aquilo ou não. Então, eu comecei a desenvolver uma linha muito grande de leitura e de trabalho, de escrita, sobre utopia. E na utopia, há uma linha derivada dentro da utopia, que é a distopia, que é o lugar ruim. Né? E a ficção científica está cheia disso. É só a gente lembrar, por exemplo, de um grande filme, que é um grande filme mesmo, que é o Blade Runner. O Blade Runner, ele se passa numa época em que Los Angeles é uma cidade tenebrosa, escura, chove permanentemente, né? Chuva ácida, cheio de orientais, um movimento enorme, uma superpopulação. Isso é o que se coloca como a distopia. Né? É diferente, por exemplo, de histórias em que você cria uma utopia, que é uma eutopia, que seria uma utopia verdadeira, uma utopia boa. Né? Como, por exemplo, você tem o livro do Huxley, né, Aldous Huxley, que é O Admirável Mundo Novo. Né? Ele é uma utopia, mas uma utopia, vamos chamar assim, do bem. Né? Tem muita coisa ruim que acontece, mas é interessante nesse sentido. Na verdade, as utopias elas estão mais ligadas, do ponto de vista da filosofia, ao século XIX. Exato, e as distopias ao século XX. Né? Porque você tem a ação da tecnologia exacerbada, essas coisas todas. Né? Mas então, continuando o raciocínio. Então... Mas aí dentro disso, Nelson, porque isso é muito contemporâneo, né? Porque nós estamos vivendo uma distopia e, ao mesmo tempo, as utopias elas estão meio que esquecidas. Não estão esquecidas, elas continuam existindo. Né? Continuam existindo porque é alguma coisa que faz parte da necessidade humana. Você sonhar. E esse sonho, ele não é só sonho extrapolando, ele é um sonho construtivo, criativo, inclusive. Né? Então, vamos dizer, isso é uma história que acompanha a humanidade. A utopia, você tem a utopia desde os anos 1500, 1400, até utopias atualíssimas, inclusive. Né? Tá? Então, é alguma coisa muito interessante. Agora mesmo, eu estou vendo voltando, né, não são mais os seriados, mas as séries na TV, que esse é uma grande retomada, né, como ideia feita pela televisão, né, televisão por assinatura, que são as séries, que é uma série chamada O Homem do Castelo Alto, que está passando atualmente no Amazon Video. Né? Que também essa é uma outra coisa, que ele não chega a uma utopia, mas ele trabalha com a história que se chama de história alternativa. E essa história alternativa, ele parte de uma pergunta sempre. Você chega num determinado evento, e se esse evento acontecesse de outra forma? Então, O Homem do Castelo Alto é uma história que acontece na perspectiva de que na Segunda Guerra Mundial, quem ganhou a guerra foram os eixos, não foram os aliados. Os aliados perderam a guerra e os Estados Unidos é dividido em duas metades, uma é invadida pela Alemanha e a outra pelos japoneses. Então é extremamente interessante você ver que alguma coisa, isso foi escrito em 1940, esse tipo de coisa, né? que
que é por um grande escritor de ficção científica, que é o Isaac Asimov, né? E é um conjunto que começou como uma série de 8 contos, e ele acabou construindo um universo inteiro particular que está consumado agora em 8 livros. Mas então, essa história, quando eu comecei com Utopia, voltando um pouquinho, e eu gostava de ficção científica, então foi a aproximação que teve de Utopia à ficção científica. E com a minha participação na formação do Cine Clube Natal, em 2005, aí juntou tudo. Sabe? Então, utopia, ficção científica, cinema, então tudo isso se fez um aglomerado de coisas e foi o meu interesse que continuou daí. Então, fazendo esse tipo de coisa. E resgatando um pouco da história do Cine Clube Natal, como é que foi o início, a fundação, as pessoas, para a gente fazer até esse a gente teve uma participação bastante grande, né, de várias pessoas interessadas, tanto o pessoal que veio da história do Cine Clube Tirol, como o pessoal novo, né, que estava por aqui, pessoal que estava ligado, de uma certa forma, à área de comunicação da Federal do Rio Grande do Norte, que participava da formação do Cine Clube, e a gente começou em 2005, e o Cine Clube Natal teve a parte inicial de implantação. Depois disso, ele começou com um trabalho extremamente importante, no meu ponto de vista, que foi uma inserção efetiva e muito grande dentro da cidade de Natal. A partir de 2007, por exemplo, a gente já começou a ter sessões regulares. A gente chegou a ter a um ponto de ter cerca de 8 sessões mensais de cineclubistas na cidade. Então a gente fazia parceria com a Assembleia Legislativa, parceria com o SEBRAE, parceria com a Fundação Zé Augusto, com o Café de Nalva, que a gente fazia parceria lá. Tivemos parceria com uma livraria que já não existe mais aqui, fechou, que era Bortolai, que ficava na Afonso Pena, descendo. E a gente teve uma sessão que eu achei extremamente importante, chamada de Cinema e Literatura, que era uma transposição de livros, de histórias, né, de literatura para cinema. E no mesmo processo de cineclubismo, a gente tinha a apresentação do filme e o debate. Em todas as sessões cineclubistas que nós tivemos até hoje, a gente nunca prescindiu do debate. Eu achava extremamente importante. Às vezes tinha uma pessoa, a gente procurava conversar com essa pessoa, né? Até, às vezes era muito difícil, as pessoas têm muita vergonha de falar, não têm liberdade de falar sobre as coisas. Então a gente foi vindo com esse tipo de coisa. O Cineclube se implantou, se fortaleceu, teve um boom muito grande, nós chegamos a ter cerca de 30 para 40 associados, né? E ao longo do tempo, essas coisas foram se cristalizando com um número menor de pessoas, com participação menor, as sessões continuaram, tudo, né? E a outra coisa que também teve um movimento contrário a essa questão de você se reunir para conversar, foi a presença da TV. Porque com a política de desincentivo da formação de cinemas enquanto salas, né, praticamente todos os cinemas de rua desapareceram. Se você está tendo um movimento de resgate em algumas cidades, de recuperar pelo menos uma ou outra sala que teve um papel importante, né? Hoje em dia é televisão, é a televisão por assinatura, né? E nesse sentido, essas empresas de streaming, eu acho que são extremamente importantes, porque ela volta a resgatar o prazer de assistir às coisas e valorizar o cinema novamente. E com isso, o Cineclube foi se implantando, com membros do Cineclube participavam de todos os movimentos culturais que tinham na cidade, ligados
ao audiovisual ou não ao audiovisual. A gente teve representação em praticamente todas as entidades que trabalhavam com cultura, tipo Fundação Zé Augusto, a Fundação Capitania das Artes. A gente participava das leis de incentivo, do Conselho das Leis de Incentivo Fiscal, na avaliação de projetos e aprovação de verbas, né, de acordo com o valor ou não do projeto. Né? E depois de algum tempo que a gente estava com sede na casa de cada um dos diretores, né, que se revezavam na direção, a gente finalmente teve a coragem de investir um dinheiro privado, que era de alguns membros do Cineclube, na construção de uma sede. Né? Construção ideal de uma sede. Né? Não construir o prédio, nada disso, mas de se fixar numa sede. E essa foi a razão que a gente tentou associação com algumas fundações, acabou não dando certo. Né? Uma delas foi a Fundação Hélio Galvão, quase que a gente conseguiu emprestado uma área da sede deles, né? Na Rodrigues Alves. Acabou não dando certo, e aí num determinado momento a gente resolveu vir para um local que estava se transformando num espaço cultural por excelência, que foi o Mercado de Petrópolis. A gente veio para cá, acho que foi em 2010, se não me engano, quando já mais de 70% dos boxes que tinha no Mercado de Petrópolis eram ligados de alguma maneira à agricultura. Então, eram sebos, antiquários, né, essas coisas todas. Né? E, ao longo desse processo, nesses últimos 10 anos que o Cineclube está aqui, né, foi concentrando mais ainda o Mercado de Petrópolis em termos de um espaço dedicado à cultura nas suas várias extensões. Então, mas antes da gente chegar um pouco na história aqui do Mercado de Petrópolis, você tem uma participação aqui não só pelo Cineclube, mas também pela Associação dos Permissionários, que a gente também vai falar daqui a pouco. Mas eu quero voltar um pouco na história, porque o Cineclube, como você fala, ele teve uma importância muito grande na formação de uma plateia, né? Na formação de profissionais também, porque esse início aí dos anos 2000 é quando a gente vê também um boom nessa consolidação, vamos dizer assim, do movimento audiovisual aqui no Rio Grande do Norte, o início das produções independentes, dos festivais, né? Inclusive a gente participou durante alguns anos do Festival Goiamum, né? Sim, eu até ia falar, que teve uma importância, né? Que tem uma importância grande na história do audiovisual. Eu quero que você fale um pouco da cena do audiovisual aqui na cidade e no estado. O Rio Grande do Norte, ele tem, como ele teve uma particularidade muito grande na área de cineclubismo, ou seja, a gente nunca conseguiu ter mais do que um cineclube atuante, diferente de Pernambuco, Paraíba, Ceará, né, Bahia, então nem se fala, né, do estado Nordeste, nunca conseguiu ter mais do que um cineclube atuante. Teve o Cineclube Tirol, que durou mais de 20 anos, né, 20, 30 anos. O Cineclube Natal. Existem outros movimentos ditos cineclubistas, mas que eles são muito mais restritos no sentido da sua atuação. Em geral, eles são quase como clubes de cinema. Né? A universidade está cheio, né, de cineclubes lá, inclusive cineclubes até especializados em determinadas áreas, que têm um papel de apresentar a produção cinematográfica da sua área correspondente, tem um papel também de propiciar, na medida do possível, uma certa discussão, mas não sai do seu nicho, não interage com a sociedade, não interage com a cidade. O Cineclube Natal não teve esse papel, muito pelo contrário, tem um papel contrário a isso, de participação na política do audiovisual, política de cinema, a política cultural, políticas públicas, e, além disto, né, você lembrou do Festival Goiamum. O Festival Goiamum teve uma proposta extremamente importante.
no qual o Cineclube participava, a Zoom Fotografia, que era uma outra ONG ligada à área cultural, mas na área de fotografia, resolveram se juntar para ter um festival de cinema diferente, que além do papel de um festival de cinema de exibição, ele teria um papel formativo e um papel de discussão de políticas públicas ligadas à área cultural e audiovisual. Foi um momento extremamente importante que a gente resolveu investir nessas 3 linhas, através do Goiamum Audiovisual, não só para formação pública, e aí já formação de profissionais da área. Então, nesse sentido, se promoveu muitos cursos profissionalizantes, se organizou muitas reuniões com debates e com palestras para que se discutisse questões ligadas a uma política pública, ligada ao audiovisual, ao cinema e à área cultural de maneira mais ampla. Né? E isso durou quase 10 anos também. Né? Foi em 2007 que a gente começou também, né? Foi mais ou menos paralelo. Em 2007 a gente começou e teve uma participação muito boa, teve uma penetração muito grande na cidade e uma recepção muito grande na cidade. E para vocês terem uma ideia, né, para quem sabe como é que funciona a festival de cinema, o primeiro Goiamum que a gente resolveu inventar, hoje quando eu sento e penso sobre isso, mas era um festival que durava 30 dias. É um negócio maluco quando eu penso um negócio desse. Coisa acontecendo durante 30 dias, um negócio assim abismante, tinha um negócio desse, tinha debate, tinha mesa redonda, tinha exibição, tinha mostra A, B, C, D, E, essas coisas todas. Né? Mas com isso a gente conseguiu congregar, conseguiu trair muita gente, e mais do que isso, a gente de uma certa maneira conseguiu cristalizar a ideia de festival de cinema. Porque também é outra questão que a gente tinha, no Rio Grande do Norte a gente tinha, até esta época, de maneira importante, só existia um festival de cinema, que era o Fest Natal, que teve um papel muito grande durante cerca de 20, 25 anos. E que depois ele foi encolhendo, foi perdendo a sua importância, porque ele parou no tempo, o Fest Natal. Então, era um festival que todo mundo ainda tentava fomentar o festival, mas a gente sempre disse, e havia uma visão crítica, de ser um festival velho. Ele não avançou nesse sentido. Né? Então, o próprio Goiamum, o primeiro momento que o primeiro Goiamum, a gente até tentou fazer uma ação conjunta. O Festival Goiamum e o Fest Natal atuarem juntos num grande festival. Que não deu certo, não foi, e aí cada um tomou o seu rumo, o Goiamum cada vez mais subindo e o Fest Natal cada vez mais descendo. Hoje em dia é um festival que ainda é realizado periodicamente, com muita dificuldade, mas absolutamente sem expressão. Então, com isto, a ideia de um festival crítico, né, acho que a grande característica que a gente tem trazido e tem levado adiante é ações que elas são importantes, ações que são muito ricas, mas que elas têm um viés crítico permanente. Tanto no que se cria, quanto no que se avalia e no resultado que obtém. A própria Constituição aqui, por exemplo, da Cinemateca Potiguar, que hoje está sediada no IFRN, né, na Cidade Alta, ele foi gestado, foi discutido numas edições do Goiamum. E grande parte do acervo do Goiamum está lá. Todo o acervo do Goiamum está lá dentro, tá fazendo parte. Né? Mas foi uma discussão séria, com mesa redonda, debate, convite, vinda de diversos gestores de cinematecas do Nordeste, participando de uma edição do Goiamum, cujo tema
era exatamente memória e preservação, que é o papel fundamental de uma cinemateca. Pois é, e nós vivemos hoje a Cinemateca Nacional vivendo uma crise sem precedentes. Isso a gente vê efetivamente o valor que a cultura adquiriu. Né? Já há algum tempo atrás, está cada vez mais difícil se trabalhar com cultura. Porque cultura, assim como a ciência, eu tenho o meu viés científico ainda, não serve para nada. Na cabeça, né, desse liberalismo selvagem, né, que eu chamo, não é capitalismo selvagem, ele é capitalismo selvagem, mas é o liberalismo como filosofia, como doutrina, selvagem também. Neoliberalismo. Não, nem neoliberal, é selvagem mesmo, é um liberalismo selvagem o negócio desse. Porque nada tem importância no seu capital. A gente vê aí, você pretendia politicamente salvar o capital em detrimento de salvar as vidas humanas na pandemia. Está aí o resultado. Quase 130 mil mortos, quase 4 milhões de infectados, por medidas simples que podiam ter sido tomadas, como confinamento, isolamento social, essas coisas todas, e que, num determinado momento, se ria desse tipo de coisa. Né? Era ridículo esse tipo de coisa, a preocupação excessiva sobre isso. Está aí o resultado. Então, a cultura, hoje em dia, desculpe as palavras, não vale nada, né? Na cabeça de muita gente. Nada, não. Ciência? Para que ciência? Não precisa. Então, está cheio de receitas pseudocientíficas, cheio de achismos, todo mundo acha, não, toma o remédio A, é melhor que o B, que é o C, tá bom, mas como é que a gente chega a isso, saber que A é melhor que B ou C? Existem métodos para isso, existem processos para se fazer isso, e que não se usam, que não interessa. Então, hoje em dia, fazer cineclube, fazer cultura, ter políticas públicas, né, é muito difícil mesmo. E aí? E as utopias ou as distopias? As utopias, né? As utopias elas vão continuar existindo. Né? Sempre, a utopia vai existir sempre porque faz parte da necessidade humana de você ter um mundo melhor. Esse mundo melhor, ele pode ser construído fisicamente, no sentido de políticas adequadas, ou ele pode ser gestada na cabeça. E ainda a cabeça é livre, pelo menos não sei até quando. Né? Então, existem utopias maravilhosas, existem processos utópicos, existem investimentos de transferências de sugestões utópicas de décadas atrás em momentos atuais. Pode-se pensar um negócio desse. Mas vamos voltar então um pouquinho na história aqui do Cineclube. Então o Cineclube veio para o mercado de Petrópolis. Veio para o mercado de Petrópolis. E como é que foi? Como era o mercado de Petrópolis quando vocês chegaram aqui? Como é que foi o processo de criação da associação? Aí, de novo, isso faz parte da cabeça dos membros do Cineclube e da cabeça dos membros que estavam no Goiabum e na Zoom Fotografia, que tem sempre uma ansiedade de que as coisas têm que ter um determinado encaminhamento para que funcione, para não ficar novamente na decisão pessoal de esse gestor é bom, mas acabou o mandato de um determinado gestor, acabou, porque o que entra tem uma outra cabeça que é exatamente o oposto do que existia. No sentido de que não, o que tem que se pensar é efetivamente na construção de mecanismos, de processos que procurem serem permanentes. Porque se não for assim, ele é passageiro, ele não se mantém. Grande parte, isso é trágico a gente pensar e ter uma visão crítica sobre isso, grande parte, uma boa parte dos ganhos sociais que nós tivemos em outras administrações se perderam. Por quê? Porque ou você teve um viés assistencial muito grande
e não teve, ou se não se preocupou com um viés de fixação, de implantação, para que permaneça, de sustentação daquilo. Então aí entra um novo gestor, vamos dizer, joga tudo pelo ralo. Não demora muito um negócio desse. Construir coisas, e eu digo isso, por exemplo, na área de ciência, você construir grupos de pesquisa, por exemplo, você demora décadas para fazer isso. E você destrói isso em 1 ou 2 anos. E para retomar aquilo, são mais décadas para fazer isso. Na área cultural, a mesma coisa. Você estava falando da Cinemateca. A Cinemateca teve uma implantação muito difícil no Brasil. Porque não se dá valor a esse tipo de coisa, não se dá valor à necessidade de preservação do passado. E não é um museu na visão antiga, alguma coisa que é para guardar as coisas, que é para você ter a velharia arquivada, essa coisa. Não, é você fazer um trabalho dinâmico de conservação. Mostrar que aquilo teve um papel histórico, tem um movimento social que estava atrás daquilo. A memória não é estática. A memória tem que ser ativa. Então, nesse sentido, quando a gente veio para cá, no Cineclube, a gente sentiu nitidamente um grande problema dentro do mercado, que era quase que não chega a ser uma disputa, mas uma falta de entendimento do que seria uma ação no mercado que fosse permanente e que fosse no bem de todo mundo, e o que seria uma ação para privilegiar ou determinadas áreas do mercado. Então, o mercado ele participou ele teve um movimento complicado que foi a transformação de um viés do mercado, com grande parte dos mercados municipais que existem, que é um sentido hortifruti-granjeiro, né, para a possibilidade de você ter a transformação disso. Não vai jogar fora isso, muito pelo contrário. Isso deveria participar de um processo de renovação, mas ao mesmo tempo você trazer novas ofertas dentro do mercado. E felizmente esse mercado ele começou muito devagarzinho a começar a abrigar boxes que tinham alguma coisa relacionada com a cultura. Um bom sebo, um bom antiquário, sabe? Você pensar na possibilidade de ter um bar diferenciado, um restaurante diferenciado. E isso era muito difícil num determinado momento. As pessoas não conseguiam entender. Então, durante algum tempo, através da iniciativa, né, principalmente do Cineclube, acho que aqui ainda não haviam chegado ainda a outros boxes com viés cultural também forte, né? A gente formou inicialmente um grupo gestor dentro do mercado, que eram de pessoas interessadas em manter uma política mais unificada, mais direcionada ao desenvolvimento do mercado como um todo. Era um grupo gestor, não tinha formalização nenhuma. Se juntou, à época existiam cerca de 56, 57 boxes, se juntou responsável por 20 boxes, né? Se construiu um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho começou a promover coisas dentro do mercado. Destaque aí, faça um destaque de algumas coisas. Por exemplo, vamos dizer, você criar uma programação permanente na área cultural. As quartas culturais. As quartas culturais, por exemplo, foi uma criação. Vamos dizer, inicialmente no grupo gestor. Esse grupo gestor durou cerca de 2 ou 3 anos, mas também houve uma desagregação, que as pessoas não conseguem ter uma participação efetiva grande para isso. Depende de uns poucos para trabalharem, né? Esse que é o grande problema, de você não tem uma consciência do coletivo forte. Então você tem, muito pelo contrário, uma consciência do individualismo muito forte. Então, se a coisa me interessa, eu faço. Se a coisa não me interessa, eu não faço. Eu não posso pensar além um pouquinho e dizer, não, talvez isso possa interessar a você, ou a área de trabalho, a fotografia, ou então
pensar, por que não transformar, por exemplo, né, uma quitanda, né, que é muito ruim, a quitanda que tem dentro do mercado, por exemplo, num ponto de oferta de produtos diferenciados, em que ele vai ser procurado não só pela dona de casa, pelo chefe de família, mas pelo chefe de cozinha, dono de restaurante, porque sabe, se ele vai lá, ele tem um produto diferenciado. O que aconteceu com diversos outros mercados em diversas capitais, diversas cidades do Brasil. O melhor exemplo disso é o Mercado Municipal Central de São Paulo, que é uma maravilha, aquele mercado. Né? É um ponto de encontro de chefes de cozinha, porque tudo que você imaginar diferenciado tem lá dentro. Né? Isso, então, a gente tentou entrar um pouco por esse viés das coisas, foi feliz em algumas, não foi feliz em outras. Então, depois de algum tempo, esse grupo gestor acabou se desagregando. O mercado ficou algum tempo sem ter uma capacidade diretiva vigorosa. Mais tarde se viu a necessidade de que uma instituição, de uma associação seria alguma coisa importante para retomar esse espírito novamente, e aí se fundou oficialmente a Associação dos Permissionários do Mercado de Petrópolis. E é uma entidade registrada com CNPJ, essa coisa toda, e que tinha esse papel. Então, aquilo que era a quarta cultural, ela acabou se expandindo. Então, tinha a quarta cultural, a quarta filosófica, que era a cachaça filosófica, né? Sabe, tinha a quarta literária, tinha artes plásticas, tinha exposições, promoção de debates, feiras, né? Já teve feira de quadrinho, tinha feira de antiquário, essas coisas todas. Que era uma maneira, era um ponto de referência. As pessoas, era corrente as pessoas dizerem, né? Porque nós sempre pecamos negativamente, né? Por uma má divulgação. A gente nunca teve um grupo que tivesse, não precisa nem ser profissional, mas um interesse profissionalizante no sentido de divulgar as coisas. Mas a coisa foi tão frequente, foi tão forte, que várias pessoas que vinham para cá, vinham habitualmente, né? Diziam, olha, não sei o que, não sei o que vai ter, mas alguma coisa tem, sempre tem coisa lá. Né? Então isso foi durante alguns anos, e isso foi acontecendo, depois pelas próprias dificuldades inerentes, de novo, a essa questão de grupos que têm uma visão diferente de outras dentro do mercado, acabou também diminuindo essa ênfase nas atividades culturais, que aí acabou desaguando na história de que realmente a gente teve que interromper tudo depois de algum tempo, até porque agora não dá para fazer mais essas coisas todas. Então, o que acaba se fazendo são essas divulgações, né, através de live, né, fazer programas específicos disso ou daquilo. Exatamente, e a ideia do programa Mercado Cultural, nesse primeiro, vamos dizer assim, nessa primeira temporada do programa, foi exatamente trazer as pessoas do mercado, contar um pouco dessa história do mercado, né? Então, nós estamos destacando isso exatamente para resgatar essa história e mais na frente a gente poder retomar isso numa outra condição. Tem uma outra coisa que eu gostaria de destacar, claro, que acho que é importante a gente colocar, porque eu falei muito dessa história de a gente, como iniciativa, a ideia de fazer, deixar de fazer, grupos que têm certa oposição dentro disso. Mas há uma particularidade na instituição Mercado Municipal, que é a visão que o gestor público tem sobre o que ele tem na mão. A gente sempre teve muito melhor, não teve, né? Quando dizer sempre teve muito pouco apoio, significa que não teve apoio efetivamente, como deveria acontecer, no sentido que era um grupo que deveria estar com a gestão do mercado na sua mão. Já porque graças a este grupo, este mercado passou a ser visualizado, ter evidência na cidade.
E passou a ser chamado, inclusive, uma mudança do nome, né? Para mercado cultural. Isso aí também foi o resultado, não porque alguém iluminado teve isso, não. Foi uma maneira de cristalizar efetivamente aquilo que já existia. Mas isso foi graças a um processo de pressão muito grande, de embates muito grandes, e nem sempre o gestor público entende isso. Ele sempre se coloca numa posição de qualquer iniciativa que se tome, ele está sendo desafiado, está sendo criticado numa postura muito pouco ativa. Provavelmente, se a gente tivesse tido, num determinado momento, um outro tipo de visão do gestor público sobre o que o mercado era e estava fazendo e poderia ser, potencial, nós estaríamos numa situação muito diferente do que a gente está hoje em dia. Porque é tão ruim a coisa, porque em vários momentos o pessoal que estava no mercado, em vez de estar satisfeito com o que estava sendo feito, ficava com muito receio de que o mercado estava muito em evidência e que, portanto, ele podia ser reprimido, com aspas, né, no que estava fazendo. Nós tivemos problemas, por exemplo, vamos dizer, com moradores vizinhos ao mercado que telefonavam à direção da secretaria responsável pelo mercado reclamando que se fazia barulho. Na roda de samba. Algumas vezes se fazia e frequentemente não. Mas como vem uma reclamação de fora, o gestor público não vem conversar com as pessoas que estavam fazendo aquilo, que estavam promovendo aquilo. Ele prefere acreditar num telefonema. Parte deles anônimo, inclusive. Então é isso que eu chamo, vamos dizer, que fica um negócio muito difícil da gente ter uma condução criativa. E quando se fala exatamente em economia criativa, eu acho que se você não tem um apoio efetivo, formal para uma coisa como essa, e não é só dinheiro, não é questão só de dinheiro, é questão de uma ação pública. Sabe? Você dá condições, por exemplo, no mercado de Petrópolis, como nós estamos aqui, de ter uma iluminação adequada, que não tem. Você tem esgoto vazando pela rua. Sabe? Uma estrutura melhor. Uma estrutura melhor, você tem a manutenção do piso no mercado, manutenção do pavimento, construção, mas já que a gente cansou de pedir, por exemplo, ao gestor público, fizesse calçadões para ter um ambiente agradável de vivência no mercado. Nunca se conseguiu fazer isso. Por exemplo. Sabe? E esse momento eleitoral é um momento mais para a gente cobrar mais uma vez. Né? Mas nós estamos aqui, pelo menos o Cineclube está aqui desde 2005, né? A cada 4 anos, faz a ver quantas eleições dá para fazer aí. É todo ano, daqui a pouco aqui. Agora não vem mais, mas toda a época de eleição, o mercado se enchia de candidatos. Vinham aqui, não, o que vocês precisam, porque a gente vai fazer assim, fazer assado, não sei o que mais, tudo. E não é aquela visão estreita, não tem jeito. Então eu acho que foi por essa razão que a gente conseguiu ter efetivamente uma associação dos permissionários atuante. Ela conseguiu segurar com muita força problemas sérios que estavam acontecendo no mercado, graças a ela, senão nós estaríamos numa situação muito difícil. Beleza. Bom, nós estamos aqui com o Nelson, né, uma conversa muito interessante sobre cinema, sobre cultura, sobre o mercado de Petrópolis. Quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco assistindo. Nelson, pedir para você fazer suas considerações finais. Você tem mais alguma coisa aí para a gente? Não, eu só para encerrar, mas eu acho que a gente falou bastante sobre várias coisas, a gente pincelou isso em outros momentos, mas que no fim das contas a minha evolução dentro do cinema, do Cineclubismo, ela continuou. Eu não faço cinema, não sou diretor, eu participei como extra de uma única filmagem que teve aqui, como editor, não sei quantos filmes que existem,
mas eu sempre me dediquei não só a assistir filmes, como a escrever sobre cinema. Ah, o seu trabalho como crítico, né? Faltou a gente falar disso, ainda tem esse assunto aí. Então eu aí. escrevo sobre cinema, sou editor de livros sobre cinema, de críticas sobre os filmes, né? E mais recentemente, a questão de 3 anos e pouco, a gente fundou, né, uma associação de críticos de cinema, a CIRN, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, uma das poucas associações de críticos que existem na região Nordeste e Norte. Nós temos a nossa co-irmã, que é no Rio Grande do Sul, que também é exatamente assim, a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, e nós somos do Norte, né? E a gente tem a congregação de algumas pessoas interessadas em cinema e que escrevem críticas de filmes ou escrevem sobre cinema, né? Não necessariamente crítica de um filme, mas escrever sobre movimentos de escolas de cinema, histórias de cinema, essas coisas todas. E você tem 2 livros publicados, né? Tenho 3 livros. 3 livros. Fala deles aí. Tenho um livro, vamos dizer, que é resultado de uma das sessões que a gente teve, uma da sessão mais permanente, ela durou durante 10 anos seguidos, que era a mostra ou semana, dependia do filme cult. Filme cult é aquele filme que é cultuado, né? É um grupo que adora aqueles filmes. E como resultado disso, das sessões que a gente foi organizando, a gente organizou uma compilação de críticas de filmes cult, que eram os cults essenciais, né, do livro. Foi publicado em 2010. A gente fez um livro também, isso foi em 2015, chamado Sessão Dupla, que era mais ou menos daquilo que nós estávamos conversando, né, da história do cinema como sessão dupla, mas aí o que nós chamamos de sessão dupla é comentários sobre um filme e as suas cópias, sabe? Que é uma coisa muito interessante também, e cada diretor vai ter uma visão sobre a mesma história, sobre o mesmo roteiro, e é muito interessante isso. Agora o livro mais recente que saiu, infelizmente, ele não pôde ser lançado publicamente, que acabou de ser finalizado e editado, que foi em fim de março, falando sobre filmes B, especificamente, críticas de filmes B. Quem tiver interesse, vamos ver, aí vai ver uma série de filmes B que estão relacionados lá, que acho que vale a pena ver isso. E tem como a gente adquirir esses livros? Então, tem lá na livraria, tem essas coisas todas, né? Como nós não temos muitas livrarias, vai depender de ver, ou então ver até pela própria internet. E a associação, como é que alguém interessado pode... Ela pode ser procurada, tem um site, a associação, a CIRN tem um site, existem algumas exigências, né, para a pessoa precisa ser um crítico, né, contumaz, vamos chamar assim, tem um determinado número de publicações críticas de filmes e se submete para fazer parte da associação, tudo, né? A gente participa tenta pelo menos participar de todos os festivais de cinema que acontecem, no qual nós damos o prêmio da crítica. Então é um prêmio dado pela Associação de Críticos de Cinema. A gente acabou agora de participar do Festival de Caicó. Nas 8 mostras que existiram no festival, nós demos o prêmio do melhor filme da crítica em cada uma das sessões. Legal. E a gente faz isso, né, no outro festival de cinema que eu também organizo e participo, que é o Festival de Cinema, o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa, que foi o primeiro festival que regularmente convida a Associação de Crítica a fazer parte do festival. Legal. Tá. E você tem um trabalho de pesquisa sobre as antigas salas de cinema, que isso aí é um outro papo, né? Esse é um outro papo em si, vai marcar só que outro. É um negócio que é só sobre isso aí, vale a pena, porque é uma história muito interessante, como eu comecei a falar. A sala de cinema, ele tem um papel muito importante como movimento social. As pessoas iam para a sala de cinema de maneira até um tanto solene, alguns anos atrás. As pessoas se vestiam como se vestiam para ir à igreja, para se ir ao cinema. Então era roupa especial, não sei o que, tudo, né? E vale a pena.
Então, quero agradecer, né, a sua disposição de estar aqui, né, em plena quarentena. A gente está mantendo a distância social aqui, o estúdio está todo com as devidas precauções, tá certo? Então a gente está trabalhando dentro das normas, né? E eu quero agradecer a sua disposição. É sempre bom conversar com você. Uma pessoa... Bom, eu que agradeço, é tão bom falar sobre as coisas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam curtir, compartilhar, tá certo? E continuar acessando pantin.com.br e acompanhando o nosso programa Mercado Cultural, o seu programa sobre economia criativa. Grato a vocês e até a próxima.